Olá pessoal, exercício de calorimetria com misturas de substâncias a temperaturas diferentes. E o legal desse exercício é que ele não traz muita informação numérica, né? Ele traz letras aqui e a gente vai ter que interpretar esse contexto para descobrir a temperatura de equilíbrio após essa mistura. Então ele fala, o conteúdo de uma garrafa térmica tem 1/3 de seu volume preenchido com água a temperatura T0 e 2/3 preenchido com água a temperatura T0 sobre 2. A temperatura de equilíbrio em função de T0 é... Então, eu vou montar aqui Vou aproveitar esse quadriculado que eu tenho aqui para montar o conteúdo da nossa garrafa térmica. Estou dividindo aqui a garrafa térmica em 3 partes. Então, ele coloca uma parte, 1/3, né, dessa garrafa térmica com água a temperatura T0. E o restante, né, 2/3, seria essas duas outras partes da garrafa. Ele preenche também com água a temperatura que é metade da segunda, T0 sobre 2. Então, eu vou escrever aqui os dados dessas duas porções de água. Vou chamar de água 1 e água 2. Então, a água 1, como eu tenho somente uma parte aqui da garrafa térmica, como tudo aqui é água, a gente poderia pensar que a massa total de água aqui nessa garrafa é 3m. Vou chamar de 3m. Cada pedacinho desse aqui tem uma massa m de água. Então, a água 1 que está a uma temperatura maior, T0, a gente tem que a massa de água 1 é m. E a temperatura inicial dela ele chamou de T0. Vou deixar assim só. Agora, a porção 2, a massa da porção 2 é uma massa de 2m. A gente tem duas partes aqui da garrafa com essa água que está a uma temperatura inicial T0 sobre 2. Então, eu tenho a massa da porção 1, que está a uma temperatura maior, e a massa da porção 2 que está uma temperatura que é metade da água 1, da temperatura da água 1. Então, o exercício, ele não, em nenhum momento ele cita que vai haver perdas de calor para o ambiente. Então, a gente pode entender nesse enunciado que na hora que você faz essa mistura, uma água a uma temperatura mais elevada com uma porção de água a uma temperatura menor, vai ocorrer uma troca de calor somente entre essas duas porções. Não vai haver troca de calor para o ambiente. Essa garrafa térmica ela está realmente isolando esse conteúdo do ambiente. Então, eu tenho que o calor ele iria fluir, né? Se a gente fosse pensar no sentido do calor, ele iria fluir da água, da porção de água que está a uma maior temperatura, para a porção de água que está a uma menor temperatura. Então, toda a quantidade de calor que a água 1 perde, quem vai receber é a água 2. Então, quando você faz essa soma vai ter que dar zero, sempre zero, porque a troca está ocorrendo somente entre elas. A água 1 perdendo 100 calorias, a água 2 vai receber 100 calorias. Se ela perde 100, se a 1 perde 100, a água 2 perde 100, então essa soma tem que dar sempre zero, não tem perdas nenhuma para o ambiente. Feito isso, não vai haver uma possibilidade aqui, o exercício não cita nada para a gente pensar que vai haver uma possibilidade de mudança de estado físico, né? No caso, a gente está misturando somente porções de água, estado líquido, né? Então, não teria como
ocorrer uma evaporação, né, ou uma solidificação. Então a gente não vai pensar numa situação de uma provável mudança de estado físico. Só está havendo mudança de temperatura. E quando há somente mudança de temperatura, a quantidade de calor, as quantidades de calor, elas podem ser calculadas com a expressãozinha do Ki-macete. Então, olhando para a quantidade de calor, vou trazer essa expressão para cá. Da água 1 seria a massa dela, a quantidade de calor dela seria a massa, calor específico, vezes a variação de temperatura dessa água 1, mais a quantidade de calor da massa da porção de água 2, massa 2, calor específico, ΔT dessa porção 2 é igual a 0. Ah, eu não coloquei C1 e C2 aqui para os calores específicos, por quê? Como as duas substâncias são iguais, a gente não precisa colocar índices aqui diferentes. O seu calor específico é da substância, as duas substâncias são água, então eu não preciso colocar um número aqui para diferenciar. A massa de água 1, que é o M1, vale M vezes C. Variação de temperatura da água 1 é a temperatura final, que é o que a gente quer descobrir, que seria a temperatura de equilíbrio térmico, menos a temperatura inicial, que o exercício chamou de T0. Mais a massa de água 2 é o dobro, né, da massa da água 1, então vai ficar 2M vezes C, vezes a variação de temperatura da massa 2, vai ficar temperatura final, que é a de equilíbrio, menos T0 sobre 2. T0 sobre 2 é o valor que o exercício forneceu. Então, é igual a 0. E agora, fica muito bonito essa expressão, porque a gente pode dividir tudo aqui por M vezes C. Estou dividindo todos os elementos dessa expressão pelo produto M vezes C. Ele aparece nos dois membros do lado de esquerdo. E aí a gente vai dividir os dois lados da igualdade por M vezes C, massa vezes calor específico. Então, eu posso cancelar aqui no primeiro, no segundo, e 0 dividido por M vezes C vai dar 0 também. Então, aqui vai ficar temperatura de equilíbrio menos T0, mais esse 2 aqui que está multiplicando antes do parênteses, eu vou fazer uma distributiva aqui dentro. Então, vai ficar 2 vezes temperatura de equilíbrio menos 2 vezes menos por causa da regrinha de sinal, mais com menos vai dar menos, 2 vezes T0 sobre 2, eu posso cancelar esse 2, então sobra T0. Isso daqui é igual a 0. Agora eu somo os elementos iguais. Temperatura de equilíbrio com 2 vezes temperatura de equilíbrio. Tenho 3 vezes a temperatura de equilíbrio. E menos T0 com menos T0 vai ficar menos 2T0. O menos 2T0 está negativo, vou jogar para o outro lado. 3 temperatura de equilíbrio é igual a 2T0. Então, a temperatura de equilíbrio é 2T0 sobre 3. O 3 está multiplicando, passa dividindo e a gente encontra o resultado que o exercício estava pedindo. Ficamos aqui, então, com a alternativa D.